Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui do F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre o São Paulo, analisando ali a partida de ontem, primeira derrota do Zubeldia. Créditos ESPN, vou estar deixando o link aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Bem, vamos ouvir o Zubeldia então, e aí depois a gente vai vir pro debate aqui. Vamos lá. Hoy jugamos mal. En algunos momentos del segundo tiempo tuvimos la iniciativa, pero hicimos un mal partido. El rival nos ganó bien. El rival hizo su trabajo, se sintió mucho más cómodo. Y cuando eso sucede es probable que te toque perder, como nos pasó. Tuvimos un rendimiento bajo todos. Hay que asumir que el rival lo hizo mejor y que el resultado no fue casualidad. El resultado fue consecuencia del rendimiento bajo. Y hoy en todo momento no jugamos bien y gran parte del partido jugamos mal. Entonces, muy difícil ganar un partido así. Não estava lotado. Tava lá? E o Morumbi raiz, que tá dando Morumbi, azar agora. vaiando. A torcida está mal acostumada? Bom, primeiro eu quero parabenizar você, Eduardo Menezes, que é o cara que pensa o programa. Não sou só eu. Porque depois de 12 partidas de invencibilidade do Zubeldia e tempos diminutos para o São Paulo, teremos mais tempo para falar após a primeira derrota do Zubeldia. Claro, aqui né? é Que um parece programa uma que coisa trabalha muito. até um pouco tendenciosa. Quando ganha a gente fala assim. Mas podemos falar Aqui a sobre direção tá falando contra o senhor. Que A direção tá reclamando. A direção trabalha ao meu lado. Também, quando ganha, fala assim. A derrota foi merecida. Tá magoado, né, Mas cara? Eu não acho que a torcida do São Paulo... Bom, depende de qual geração. A geração do Bubu é uma geração muito bem acostumada. É uma geração Demais, que viu times históricos como bonitinhos dois quase falando. ninguém viu. Né? A geração contar a mais história, jovem né? não, é uma geração sofrida. Né? A geração São Paulina mais jovem é uma geração que viu o time perder muitos jogos decisivos, mata-matas, não ganhou Campeonato Brasileiro, não ganhou Libertadores, não ganhou Mundial. A geração mais jovem. Então depende de qual torcedor estava ontem nas arquibancadas do Morumbi. Eu acho que não é uma torcida mal acostumada, acho que estou insatisfeita com o Tem uma desempenho coisa do importante time. para falar. Mas era pra Foi o vaiar. pior público do São Paulo no ano, 33 mil pessoas. Verdade, mano. Mas tem uma explicação. E a vaia também serve para a diretoria. O Casares viajou, né, o chefe da delegação na Copa América. Valor dos ingressos? Aumentou o valor dos ingressos. Tá alto mesmo. Então é batata. Aumentou o valor do ingresso, o público, a média do São Paulo era 45 mil para cima. Ontem teve 33 mil. Pelo menos 12 mil pessoas que vão não foram, certamente. E os ingressos nos setores populares também aumentaram. Arquibancada mais de R$100. Se você então, não tem desconto como Então, São Paulo, sócio, quinta-feira, joga tal. contra o Criciúma, que também, né, é um jogo, para muita gente, não é tão interessante um jogo contra o Cuiabá, contra o Criciúma. Em vez de aumentar o valor do ingresso, diminui. Você vai ver. Mantém o estádio mais cheio, mais Mas a vivo. apresentação era pra vaiar. O Cuiabá jogou bem. O São Paulo jogou tão mal assim. pra Tem algumas ser coisas, vaiado. assim, é que fica parecendo desculpa. Primeiro, o São Paulo já estava flertando com um resultado ruim há algum tempo. O jogo contra o Cruzeiro do São Paulo, por exemplo, foi um jogo fraco. Que também foi em casa, né? Desculpa, também foi em casa. E o São Paulo, aliás, um erro do Arboleda ali, né? Na saída de jogo, mais uma vez, né? Tem outro lance do gol. Tem. O Arboleda é um fenômeno, porque quando ele joga muito bem, as atuações dele são tratadas como épicas. Quando ele joga bem, são ótimas. E quando ele joga mal, ninguém fala. É um fenômeno, né? Não, é um eu fenômeno. gosto de jogar. Eu vou ter que Quanto defender rancor, aqui. só porque ele colocou a camisa do Palmeiras, você ainda não esqueceu essa Flávio história? Birner. Não, tem- O Arboleda é o Você não Flávio Lopes do esqueceu Birner. essa história? Não é isso, Quanto Zé. rancor. É que hoje em dia se queima jogador muito rápido. Eu sou contra isso. Mas tem erro dele, final contra o Corinthians, gol do Wagner Love, tem erro contra o Palmeiras não, e mas ele é bom Libertadores, jogador. tem erro em semifinal de Copa do Brasil contra o Grêmio. Tem muitos erros, mas tudo bem. Ele é um bom zagueiro, concordo, jogador útil para a equipe. Voltando a falar sobre a partida de ontem. O São Paulo fez o terceiro jogo em 6 dias. O São Paulo fez um jogo contra o Inter fora de casa. O São Paulo teve um clássico Itaquera. E ontem, claramente, o São Paulo não conseguiu render na parte física. Primeiro, o treinador é obrigado a fazer alterações. Se o time tivesse fisicamente condições, Nestor e o Lucas teriam começado o jogo. Não começaram por isso. Aí você já tem um problema, uma baixa na questão técnica considerável. Né? O São Paulo não tem o Pablo Maia.
Não tem o Pablo Maia, quem é o outro volante é o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo também é um jogador que fisicamente vai sentir, por causa da idade, jogou o Clássico, entrou o Galopo. Galopo, para mim, até agora não se provou um jogador à altura do São Paulo. O Rogério tinha razão nas avaliações que fazia do Galopo, até o momento, pelo que o Galopo mostrou. Então, o São Paulo teve vários problemas ontem técnicos, de erros de passe na hora que recuperava a bola, né? O Cuiabá fazendo uma marcação muito boa, então, olha a Arboleda. É o lançamento lá de trás. Olha o Luiz Gustavo agora. Vai! Vai de novo! Vai de novo, Luiz Gustavo! Vai! Tem 2 jogadores, Experiente, não Caçar pode as ficar bruxas, pedindo, hein, torcendo meu? pro árbitro marcar alguma coisa, então, né? eu não concordo. Birner, eu posso te falar uma coisa também, além da o Arboleda ali, mas a falha do Igor Vinícius é impressionante, questão tática. É coisa básica, deixa o lateral, deixa o atacante aberto e você fecha. Ele deixou o corredor justamente por essa bola longa, o corredor facinho para poder... O Igor Vinícius é um operário, um lateral que muito esforçado, que apoia, tem bastante velocidade, força, o cruzamento razoável, a marcação razoável, não é um grande jogador. O São Paulo precisa de um jogo coletivo muito bom para poder ser a equipe competitiva que foi ano passado. Quando o Bubu falou ontem que o jogo ia ser duro, isso era muito previsível pelo que o Cuiabá vem jogando. O Cuiabá vem jogando bem, está no momento de ascensão na temporada. A gente pega algumas equipes e elas vão ter seus momentos muito bons ao longo do campeonato de pontos corridos. Esse é um dos momentos bons que o Cuiabá terá. Antes que criticassem ali, foi criticado pelo fã do esporte, eu não coloquei o Cuiabá na lista dos times que eu achei que serão rebaixados. É que foi o início, né? O início mas do acho que Cuiabá aqui a foi gente muito nunca ruim, falou, como o é. Fortaleza, Isso no 2 pré-campeonato. temporadas davam como rebaixado no início e não foi. E ontem o resultado é um resultado indiscutível, uma vitória merecida. O Cuiabá jogou mais que o São Paulo, foi melhor que o São Paulo. Acho que a parte física é tão pesada que até o Lucas ontem não conseguiu jogar. O Lucas foi mal ontem. Então, eu concordo, foi a pior atuação do São Paulo com o Zubeldia. O São Paulo já podia ter perdido antes, né? Podia ter perdido o Cruzeiro, podia ter vencido o Corinthians pelo que jogou, podia ter vencido o Inter pelo que jogou também. Então, o São Paulo teve alguns resultados que não foram bons como o desempenho da equipe, teve resultados que foram melhores que o desempenho da equipe, e ontem eu achei que foi um resultado à altura do desempenho da equipe. Posso fazer uma pergunta, Claro. tanto para você quanto para o Bubu? Vocês analisam que o São Paulo se tornou um pouco refém do Pablo Maia? Que é um dos jogadores mais regulares do São Paulo. E ontem eu senti o Galopo ali no meio-campo. Mais do Alisson. Perdidaço. Mais do O Alisson. Alisson fazendo. Tá suspenso, não joga Mas contra o Vasco. Alisson. Ainda bem, senão o vai Alisson machucar uma ontem hora. fazendo 10 funções em campo, É algumas isso. funções que inclusive seriam talvez do Pablo Maia. O Michel Araújo mal ontem, mas falando um pouco mais do meio-campo, eu achei o Galopo perdidaço. Você tem uma dupla de volantes forte no futebol de hoje, capaz de desarmar e construir, de chegar e ter uma finalização. O Alisson faz seus gols de vez em quando, o Pablo Maia finaliza bem de fora da área, faz uma enorme diferença para qualquer equipe. Talvez seja a posição, não tem a mais importante, mas sem dúvida uma das mais importantes do futebol. Quando o São Paulo tem um declínio de qualidade na dupla de volantes, é óbvio que sente. A qualquer um deles hoje em dia é muito difícil de ser substituído, tanto é que o São Paulo está atrás de um outro jogador O Thiago Mendes. O Thiago Mendes para tentar fazer isso. do Thiago Mendes... Inclusive, um ele baita postou reforço. story lá no Morumbi. Então, ele está em contato direto com a diretoria de São Paulo. A ideia é que ele seja o reforço, Jogador, hein? porque tudo indica o Pablo Maia, que faz uma falta danada. Faz Esse falta. cara joga. É isso. Falar que o Dorival tinha chamado ele para seleção. Total. Joga demais, assim. Foi um pecado, se pegar pela vida dele, o cara chegou na seleção, possivelmente ia ser vendido nessa janela do meio do ano, Sim. a vida dele ia mudar, sofreu uma lesão terrível e não deve jogar mais esse ano. Então, o São Paulo já está vendo, quer dizer, para Libertadores, o mata-mata, segundo semestre, Copa do Brasil, precisa de um outro cara. O Luiz Gustavo, para mim, não dá conta. Ele é um jogador experiente, deve ser o grande momento, só que hoje, para mim, na questão física, na questão tática, a diferença do Pablo Maia hoje para o Luiz Gustavo é gritante. Você tem o Pablo Maia protegendo a defesa, você tem o Luiz Gustavo hoje, é complicado. Mas E eu aí acho você o Luiz coloca Gustavo bom o jogador. Galopo para Eu jogar de concordo segundo contigo. volante também tá errado. Ele não É a vai posição fazer. que ele fala que joga. Então, mas não, Exatamente, mas não desde o funciona. começo, né? É que ele Além só daquilo, joga. por exemplo, o Cuiabá, vamos falar, o Cuiabá ganhou esse jogo. O Cuiabá, eu acompanho muito, estou acompanhando muito por questões profissionais. O Cuiabá é um time fisicamente muito bem preparado, em posição física. Então é um time que tem uma defesa, tem um goleiro muito bom. O Walter é um goleiro muito bom. Alain Pereira, jogadores experientes. O Bruno O Alves- lançamento do gol. O Pita ali na frente é um dos melhores jogadores de frente. Os caras que mais fazem diferença no futebol brasileiro hoje é o Pita. Denilson Não é bem falado. ontem. E tem outro jogador, o Cleison, tal, não sei o que tal. Max, tal. Você tem muito jogador ali, o Denilson, muitos jogadores do Cuiabá. É um time organizado, certinho, se defende muito bem, sólido e tem um contra-ataque mortal. Assim, é um time treinado para transição. Então, fora de casa, o que ele fez no Morumbi, ele vai fazer em muito estádio.
Por exemplo, semana que vem tem Corinthians e Cuiabá. O Corinthians que se cuide, porque esse time se defende bem e sai numa transição rápida, absurda, muito competente. Então é um time que, por exemplo, eu falo, não vai cair. O Cuiabá não vai cair. Então você é um time grande, está ameaçado, e falava, o Cuiabá já era. Tal. Esquece, o Cuiabá não vai cair. Vamos pro intervalo. Torcedores do Cuiabá. Bem, olha só. Posicionamento médio, mapa de passes do São Paulo na derrota para o Cuiabá. O Léo Bertozzi. Oi. Cadê o São Paulo no último terço do campo? Eu até sugeri para o nosso dado o levantamento desse mapa, porque por que o São Paulo não entrou no último terço? Porque ele simplesmente não conseguia trocar passes quando passava da intermediária. Muitos erros técnicos. E aí né? o que acontecia? Erros técnicos e uma insistência absurda em cruzamentos, né? E assim, se você pega o mapa de passes do São Paulo no jogo, né, a setinha verde pro passe certo e a vermelha pro passe errado, ali do intermediário para frente é só errado praticamente. Então, contra um Cuiabá muito bem organizado, muito ajustado, o São Paulo praticamente não conseguiu criar e mostrou pouco repertório, que eu acho bastante preocupante, porque já aconteceu em outros jogos, né, do São Paulo não conseguir produzir tanto ofensivamente. E hoje foi disparadamente a pior atuação da era Zubeldia, né? Mas disparadamente, sem nem concorrência para mim. Eu acredito Mas estava dando indícios já, né? Tava. O São Paulo tinha jogado mal contra o Cruzeiro. A diferença é que o São Paulo fez gols no começo de ambos os tempos, o que obviamente facilitou bastante. O São Paulo, inclusive quando o Cruzeiro tinha um a menos, chegou a ser pressionado, né, jogando dentro de casa. Eu acho que a atuação de hoje tem a ver com aquilo que conversava agora há pouco com o Calçade, com os colegas, sobre a questão física. O São Paulo jogou quinta-feira à noite com o Inter, domingo à tarde foi fazer um clássico, e hoje tinha um jogo de um time que marcou bem, que mereceu o resultado, que conseguiu se impor fazendo uma marcação alta. O São Paulo tecnicamente teve muitos erros e não dá para separar isso da parte física, de como os jogadores atuaram. A escalação do São Paulo é uma escalação também que teve a ver com a questão física. O São Paulo perdeu bastante com o Michel Araújo em vez do Rodrigo Nestor no lado esquerdo, com o Lucas no banco, né? São coisas que fazem uma grande diferença para o São Paulo. Mesmo assim tomou um gol num erro, né? Começa o erro do Arboleda, né? Não foi aquele que eu mostrei, foi outro erro no lançamento do zagueiro do Cuiabá, né? Você perde a bola ali, né? O Isidro Pita pega a bola, domina, e o São Paulo mesmo assim toma gol. Logo depois... Queria entender o que o Luiz Gustavo tentou fazer também. E na verdade ele estava sozinho, porque o técnico tinha acabado de fazer uma alteração, tinha tirado o Alisson para colocar o Ferreirinha, né? Para tentar ter o William e o Ferreirinha abertos pelos lados, né? Com o Nestor conseguindo construir um pouco mais por dentro com o Lucas e mantendo o Caleri. Era uma ideia de ganhar o jogo, que obviamente não funcionou. Então, eu também acho, vou ser bem sincero, que esses 12 jogos de invencibilidade que o São Paulo tinha com o Zubeldia não refletiam o desempenho da equipe. Eu acho que o São Paulo podia, por exemplo, ter vencido o Inter, podia ter vencido o Corinthians também. O São Paulo errou em 2 gols do Corinthians, mas teve jogos também que o São Paulo podia ter perdido. Sabe o que comprova isso que você está falando, Bino? O Caleri, na entrevista depois do jogo, e o Caleri é sempre equilibrado, né? Ele é um cara muito brigador, é um cara raçudo, tá? Mas na hora de falar, ele fala... Ele até acho que comete um ato falho ali, porque ele fala, mais uma vez não jogamos bem. E esse mais uma vez, eu acho que no fim reflete um pouco disso. Fala mais uma vez no Morumbi, inclusive, ele cita o jogo em casa. Porque eu acho que aí estava se referindo ao jogo contra o Cruzeiro. Mas é isso, eu acho que eu estou muito de acordo com o Bino em relação a isso. Eu acho que essa invencibilidade também, os resultados vinham sendo mais generosos do que as atuações do São Paulo, né? E tinha falado isso, inclusive, depois da vitória contra o Cruzeiro. Mas hoje, realmente, foi impressionante o que foi o jogo. Eu acho que a gente não podia esperar, porque por mais que o Cuiabá melhorou, o Cuiabá está evoluindo, o Cuiabá jogou muito bem. Sim. A organização do Cuiabá, o quanto o Cuiabá quis jogar e teve coragem de jogar, porque às vezes, por melhor que seja a fase de um time como o Cuiabá, que tem evidentemente as suas limitações, cara, você vai pegar o São Paulo no Morumbi, com uma invencibilidade de 12 jogos do adversário, a lógica em geral é, se eu sair daqui com um pontinho, negócio. Tá ótimo. E foi do primeiro ao último minuto do jogo o Cuiabá querendo jogar, né? Claro que depois que fez o gol deu uma arrefecida, era normal que fosse assim, mas me impressionou demais a postura do Cuiabá. E algumas coisas técnicas, por exemplo, não tem o Pablo Maia. O Galopo é um jogador que não se provou ser titular do São Paulo, ainda mais jogando como segundo volante. Vale lembrar, as pessoas criticaram muito o Rogério, mas ele acertou em quase tudo nas avaliações dos jogadores. Quase tudo. Quando ele disse que o Galopo tinha que jogar mais avançado, colocava como
centroavante, entre aspas. E foi artilheiro do Campeonato Paulista, sim. E porque não comprometia tanto na marcação. O Galopo, numa entrevista para nós aqui no Sport Center, na pergunta que eu fiz, inclusive, disse que ele é segundo volante na Argentina. Mas tomou um baile ali. Estava completamente perdido, mas não dá para iniciar com o Luiz Gustavo, que já jogou o Clássico, que tem uma certa idade, não tem o Pablo Maia. Poupou hoje o Nestor, o Bobadilha está na Copa América. Exatamente. E se foi de Galopo. E ali o São Paulo perdeu o meio campo. Portanto, quando o Luiz Gustavo entra, a distribuição de jogo do São Paulo melhora um pouco. O time melhora um pouco com o Luiz Gustavo do lado do Alisson. Mas o Luiz Gustavo é um jogador que vai ter limites. Tanto é que a diretoria está atrás de um outro volante, atrás do Thiago Mendes, para tentar resolver essa questão. Então, entre o calendário, a Copa América, o São Paulo é mais um dos times que está... Acho que assim, o calendário... Cada um com seu tamanho de problema, mas todo mundo tem. Física de jogo a jogo, tal, do quanto cada jogador sente. O calendário te obriga, evidentemente, a abrir mão de certos jogadores. Sim. E aí, até para ligar as coisas com essas atuações que, para mim... resultados melhores do que atuações do São Paulo nessa sequência de 12 jogos. Tem os piores também, né? Tinha muito a ver com o Lucas também. Porque, assim, o nível de atuação do Lucas é altíssimo. É um cara que faz toda a diferença. Era um cara que, às vezes, mudava jogos que o São Paulo não estava bem. E hoje não entrou bem. E hoje... Hoje não entrou bem. Hoje ele não entrou bem, mas hoje ele não jogou a maior parte do tempo. Ele entra aos 15, 20 15 minutos. 15 minutos. Luiz Gustavo, Nestor e ele, que tinham sido poupados no primeiro tempo, eles entram todos aos 15 minutos. Mas eu acho que, assim, o Lucas jogando no seu mais alto nível, é óbvio que ele é jogador para ser melhor do Campeonato Brasileiro, melhor. Só que ele não vai jogar no seu mais alto nível o tempo todo pelo... Não, se jogar... Quer usar o seu mantra? Não, mas cara, sim, é que passa, né? Muito mais fácil, às vezes, o torcedor não olhar para isso, achar que os caras estão de sacanagem, vagabundos, não querem correr. Geralmente o futebol trabalha com essas coisas, argumentos assim, bem rasteiros, mas quinta, aí você tem sexta, você não treina. Não. Sábado, você não força porque joga domingo. Aí você tem domingo, um jogo que é um clássico que... Carga emocional ali. Tem o fator emocional que também desgasta. E foi um jogo intenso. Você chega na segunda, você não vai, você é só recuperação. A terça, você também... você não força nada. Você não faz nada. Tanto que, sim, num plano ideal, num mundo ideal, aqueles que jogam... Vai jogar no outro domingo, tem muito clube, e não é o correto fazer, você trabalha na segunda, não dá folga, para regenerar, a folga do jogador vem na terça. Só que aqui não, amigo, quarta tem jogo. Então, além de tudo, não tem folga, é o tempo todo na atividade, na recuperação e não na promoção do rendimento. E tem jogo sábado do São Paulo contra o Vasco. Então, assim, cara, aí você vai... Amanhã, sábado. Aqueles que tiveram algum rendimento bom para mostrar, você tenta entender o que está acontecendo baseado naquele rendimento. Aqueles que jamais alcançaram um bom rendimento também estão inseridos nesse contexto. Mas é uma situação pior ainda, porque jamais vão alcançar alguma coisa só tendo tempo para conversar. Vamos falando do raciocínio meu durante o jogo. O Alisson toma um amarelo, ele está suspenso na próxima rodada. O Alisson é o jogador mais consistente do São Paulo no ano. Eu pensei, que bom, porque ele vai arrebentar uma hora. Claro, ele joga todos os jogos. Vai perder o cara. Aliás, vai perder o jogador. Na programação do Zubeldia, um dos próximos também a entrar nesse rodízio é o Luciano. O Luciano deve estar. Você viu o que aconteceu com o Alan Franco? Qual é o próximo jogo? Sim. Com o Vasco, próximo jogo no Rio. Por isso que você pensou aqui. O Alan Franco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que o São Paulo vai sofrer com o Vasco, não vai ser isso aí que você está pensando, não. Acho que não tem... Mas tudo bem, a gente faz discussão para mais para frente. Agora o Vasco é perigoso. O Vasco é perigoso. Que pode São Paulo? Oferecer muito. Super Vasco. São Paulo? Super Vasco. Tá bom. Discute depois do jogo. O Alan Franco... porque agora não dá para impor verdade. O Alan Franco estava... Não pôde jogar contra o Corinthians porque estava com dores. Foi para o banco. Ele tomou um cartão amarelo no final do jogo que a gente tem certeza que foi de propósito. Mas já estava na programação. Na programação para ele poder descansar e cumprir a suspensão. Exatamente. Ou seja, não calendário. Quantas vezes você viu isso acontecer em La Liga? Não, se você jogar nessa sequência aí, os caras param tudo, dá uma confusão. Mesmo na Inglaterra, isso aí é o Boxing Day ali. E olha lá, e eles reclamam barbaridade. Mas, sim, a Inglaterra está caminhando para o caos também. Isso é legal, mas está caminhando
porque né, os caras vão jogando, são 2 Copas, Liga dos Campeões, mais o inglês, o Mundial de Clubes, eles vão arrebentar o futebol Mundial todinho, de Clubes, viu? Né? Até porque a FIFA, ela entra na parada, porque assim, as federações locais já ferram tudo. Agora a FIFA resolveu ela também contribuir para isso, para ter um campeonato. Então, cara, fazer o quê, né? Bertozzi, Oi. Temos o Botafogo. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o São Paulo. Ontem o Zubeldia perdendo a primeira partida no comando do Tricolor. Não foi um bom jogo, o time vacilou e acabou perdendo, né? Um vacilo ali também da defesa, o São Paulo sofreu um gol. Mas o time não jogou bem, o Cuiabá venceu com todos os méritos, jogou melhor, mereceu a vitória. O Lucas ontem, que entrou no segundo tempo, não conseguiu jogar bem. No primeiro tempo também muito fraco. O Michel Araújo foi um dos jogadores mais criticados ontem. O Galopo também muito mal. Luciano também ali armando o jogo muito mal. Não entendo essa escolha do Luciano para jogar ali armando o jogo. Sempre que ele vai fazer essa função, ele vai mal, não consegue jogar bem, né? E o Caleri fica desesperado ali na frente. Não chega uma bola para ele finalizar. O cara fica se matando ali, tentando alguma coisa. E o São Paulo tem que, o Zubeldia, né, corrigir aí algumas coisas para a sequência. Concordo com o Birne, o time já vinha flertando com o perigo em algumas partidas e ontem conheceu a sua primeira derrota, mas não tem nada, né, não é coisa para se desesperar, né? O time na próxima partida, né, já pode dar uma resposta positiva, né, e quem sabe vencer o Vasco. Não vai ser um jogo fácil, a situação do Vasco lá é caótica, né, a situação do Vasco, o time na zona, tá ali quase na zona. Dependendo se o Vitória ganhar hoje, já joga o Vasco para dentro da zona de rebaixamento. Ele chega mais pressionado ainda para esse jogo contra o São Paulo. Mas é aguardar essa partida aí da próxima rodada do Brasileiro no domingo. São Paulo jogando contra o Vasco. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você achou do jogo ontem? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.